Debate-bola 4 linhas, com uma linha de passe Flamengo e Botafogo, rubro-negro com alvinegro de General Severiano. Flávio de Sá, o Brasil joga domingo e a dupla Flamengo e Botafogo vai ter de esperar até quarta-feira para voltar a jogar no Brasileirão. O Flamengo no Pacaembu contra o Palmeiras e o Botafogo aqui no Engenhão diante do Corinthians. Um absurdo isso, hein? Concordo, uma verdadeira bagunça da dona CBF e da dona TV Globo, né? E por que da dona TV Globo? Porque, como já falamos aqui antes, né? Se o Brasil não passar pelo Paraguai, esses jogos estão marcados para as 7h30 da noite. Mas se não passar pelo Paraguai, esses jogos vão ser remarcados para as 9h50 da noite. Para cobrir horário da televisão. É verdade. E espera, teu nome é Flamengo. Esperou tanto pelo Kleber que acabou sendo derrotada pelo cansaço desse imbróglio do gladiador. O centroavante acabou afirmando na terça-feira que vai mesmo cumprir seu contrato com o Palmeiras. Aliás, Isso apesar dele ter criticado publicamente a diretoria, né? Aliás, patético o que o Kleber fez com o Flamengo. O Flamengo não merece passar por essa situação. Patético o que o Kleber fez com o Flamengo e o que ele fez com o Palmeiras também, né? Ele tá sujo na rodinha, que o pessoal brinca, né? O cara verdade. Tá queimado, né? Tá ficando queimado, porque extracampo se vê que o Kleber é muito, né? Complicado em suas declarações, já foi pelo Twitter e agora com essa novela Flamengo, a novela Palmeiras, a novela Contusão também. Exatamente. Agora, será que ele tá querendo arrumar proposta pra sair daqui do Brasil? Olha, eu continuo com a minha teoria. O Kleber é o Edmundo do século XXI. Ele é pior do que o Edmundo, né? Porque o Edmundo não fazia isso, não. Fazia. Cansava de botar todas as diretorias contra a imprensa, jogar pra torcida. Cansou de fazer isso em qualquer clube que ele jogou. E eu acho que se ele viesse pro Flamengo, ele ia dar um jeito de fazer isso daqui a um tempo. Podia até ser bom fazer. Você acha, Vinícius? Eu tinha certeza. Exatamente. Ele fez isso com o Cruzeiro, agora tá fazendo isso com o Palmeiras. Eu acho isso um absurdo. Como ele expôs o Flamengo ao ridículo. E o Palmeiras também, né? Também o time palmeirense. Eu achei assim, simplesmente patética a situação que o Kleber fez. E aliás, achei patética também a declaração do senhor Luiz Felipe Scolari, dizendo que o Flamengo não pagou o Wagner Love. Ô Filipão, para de se meter nisso, entendeu? Porque isso daí não é da sua alçada, não. Treina o Verdão, deixa o Rubro Negro pra lá. Vai treinar o Verdão, que o Verdão tem que subir também na tabela. Do lado do Botafogo, em General Severiano, um contraste entre dois volantes tá chamando a atenção da torcida. Marcelo Matos renovou o contrato, vai ficar por 5 anos no clube. E aliás, ele já deve jogar agora, né? Exatamente. Foi de suma importância, o Botafogo ganhou muito com Marcelo Matos. Com essa renovação. O Botafogo se fortalece ainda mais. Ele recebeu placa e também recebeu uma compensação financeira. Vocês acham que chega a esse ponto a idolatria ao Marcelo Matos? Chega, porque o que acontece? O Marcelo Matos, se não me engano, ele perdeu um jogo só com a camisa do Botafogo, né? Até agora. 1 ou 2, eu acho. E entrando no decorrer da partida. Pois é, perdeu pouquíssimos, né? Isso, porque às vezes o jogador fala: quem é Marcelo Matos? Quem que ele não vi ele brilhar em partidas? E é verdade realmente que às vezes ele não brilha em partidas, mas ele é um jogador taticamente muito importante. Fundamental. Taticamente muito importante. Tanto é que a estatística que o Fernando mencionou agora, que com o Marcelo Matos o Botafogo perde muito pouco. Será que ele é Marcelo Matos ou o Thiago Leifert? Que ele é muito parecido com o Thiago Leifert, né? É verdade. Outro filho do Mano Menezes? Também. Senna e Luciano Huck. É verdade. Mas o Marcelo Matos, ele é aquele jogador que compõe muito bem o esquema tático, né? É aquele jogador que é o primeiro volante, né? Que sabe sair jogando também, né? Que chuta gol com alguma frequência, né?
é aquele jogador que aparentemente não é ídolo da torcida, mas acaba se tornando, por quê? Porque é um jogador que tem muita dedicação. Ele é ídolo do treinador. Todo treinador gostaria de ter um Marcelo Matos. Pois é, mas é um jogador que tem muita dedicação e por isso que acaba se transformando em ídolo também da torcida, né? Enquanto isso, o volante Arévalo, que já decidiu sair do Botafogo, está começando uma queda de braço com o clube. O clube está aceitando a sua saída, desde que o Alvinegro receba uma compensação financeira. Rapaz, esse rio do Arévalo tem águas turvas, né? Que não tem águas calmas não, porque realmente... E olha, o Arévalo, vamos ser justos, o Arévalo não tá jogando nada na Copa América, né? E ele foi muito mal pelo Botafogo. Foi ele atrapalhou até o Marcelo Matos em algumas partidas. Foi. Eles bateram muita cabeça. Porque, como disse o nosso amigo Pedro Marques, né? Os dois são primeiros volantes, né? Então a característica de um batia com a do outro, então complicava o jogo do Botafogo. Mas será que não tem nenhum mexicano lá do Tijuana interessante para o Botafogo? Talvez. Pode ser. Vamos ver se alguém pula zagueiro. Agora não, agora o Marcelo Matos vai jogar com o Renato. Renato é mais segundo volante. Ele também sabe sair jogando, tem uma característica muito interessante de jogo, né? O Renato é um jogador habilidoso, jogador que sabe marcar também, mas é um jogador habilidoso e vai casar muito bem com o Marcelo Matos. Pelo menos essa é a tendência. Do lado do Flamengo, o time agora está voltando a tentar o atacante André para o posto de centroavante. E agora com mais dinheiro em caixa, né, teoricamente. Exatamente. Pois é, mas a questão é, o Atlético Mineiro chegou na briga com o Dorival Júnior, que foi uma das pessoas que foi responsável, né, para o André ter a chance na equipe do Santos, com as estrelas com Neymar e Ganso. O André fez parte da turma... A turma da Vila? Turma da Vila. E agora, colocando até mais dinheiro que o Flamengo. Então, o André era quem? O Inhonho, o Chaves, o professor Girafales? É verdade. É verdade. Seria o Jaiminho. Jaiminho. Mas, olha só, o Atlético Mineiro realmente tem um poderio financeiro um pouquinho maior que o do Flamengo, mas eu não sei, sinceramente eu não sei se ele vai sair de lá não, porque o Dínamo já recusou propostas, né, por ele. Sim. E eu acho que o Dínamo de repente deve continuar recusando. Ou quem sabe jogar para algum clube europeu. Pois é, exatamente. Agora, sobre o fim da janela, o que me chamou muita atenção recentemente foi a declaração do Luiz Augusto Veloso. Faltam 7 dias e não 24 horas. Eu até concordo com ele, sabe? Porque eu acho que o Flamengo, ele precisa contratar, assim, poucos jogadores, né? Não precisa ter não precisa ter tanta pressa assim para contratar. Agora, precisa ter um pouquinho mais de pressa, né? A gente viu esse filme em 2010 e o Flamengo terminou com o Diogo. E o David numa fase muito ruim. Exatamente. Eu quero trazer informações aqui ao torcedor sobre esse assunto, Vinícius. Nos últimos anos, vamos fazer um retrospecto. Opa. E o retrospecto aponta quando o Flamengo fica com essa pressa de trazer em cima da hora jogadores da janela, não costuma dar certo. Foi assim quando aconteceu em 2008, saiu Marcinho, Renato Augusto e Souza. O clube trouxe, na Bacia das Almas, Marcelo Paraíba e Sambuesa. Marcelo Paraíba, o Marcelinho que tá no esporte, né? O Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba. O Flamengo não deu certo, né? O Flamengo não deu certo, ficou em 5º lugar, ficou... quase deu para a Libertadores da América. Mas chegou a ser líder do campeonato e na reta final deu uma caída... por causa da perda dos jogadores. Exatamente, mas o Marcelinho Paraíba, ele fez algumas partidas muito interessantes pelo Flamengo, né? Mas também estava sendo mal escalado. Estava sendo escalado de atacante. Em 2009, já com mais calma, né? Sem essa pressa toda, o Flamengo contratou Álvaro e Maldonado,
que tiveram grande, né? Foi grande, fundamental. Agora, gente, o Álvaro arrumou a zaga e o Maldonado o meio de campo. Deu um tom no meio de campo que não tinha antes. Isso. Exatamente. E o Maldonado, ele foi visível isso no jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, onde ele até fez gol. Exato. Mas em alguns outros jogos ele foi mais invisível, né? Mas ele foi fundamental também. Agora, a correria voltou a acontecer em 2010. Em 2010, a diretoria contratou, na época, até com o Zico dirigindo, né? O diretor de futebol, David Diogo. Que em 2010 nada. Agora que o David está se recuperando agora durante o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Depois de ser tão questionado. Ele passou, mas ainda continua questionado. Ainda não causa confiança, não é um homem gol. Agora, voltando a falar do Botafogo, na tabelinha Fogão, Mengão, o Fogão agora tá com a novidade, né? O Renato deve jogar contra o Corinthians e o Lucas Zen vai pra ala. Eu acho que até a valorização do Lucas Zen até acaba com o espaço do Arévalo. Exatamente. Porque o Lucas Zen, como eu já falei aqui em alguns programas, não mostrou que é Zen futebol, não. Ele tem um bom futebol, é um garoto interessante, né? E, além de tudo, polivalente, né? Polivalente, vocês acham, então, que primeiro um jogador tão zen que aceita até jogar de ala contra o líder do campeonato. Exatamente. E, além disso, vocês acham que ele pode render como ala? Pode, é uma tentativa. Ele é muito jovem, então o jogador, quando é muito jovem, é mais fácil. Ele tem uma explosão física maior, né? Para posições diferentes. Ele vai. Que ala que ele vai jogar, hein? Na esquerda. Na esquerda, e ele vai bater com o Eldinho, né? Na lateral direita. Exatamente, né? Não sei se com o Eldinho ou com o Alessandro. Bom, se o Alessandro jogar, vai ser um pouco mais fácil para ele, né? Porque o Alessandro tem mais idade, né? Do que o Eldinho, né? Porque se for bater com o Eldinho, aí, meu amigo, é duelo de pessoas da mesma idade, mais ou menos, né? É verdade. Agora, voltando a falar do Mengão, a gente falou aqui de contratações que estão indo, que não estão dando certo, mas há uma contratação confirmadíssima. O time acertou a contratação de Alex Silva. Agora eu espero que ele não seja assim. Eu acho ele um zagueiro de qualidade. Agora, a última temporada dele no São Paulo foi muito, muito inferior. E recheada de polêmicas, né? Exatamente. Espero que a música não seja pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. É verdade. Eu espero que a diretoria do Flamengo não se arrependa, né? E não queira se empirulitar, né? Não queira se livrar do pirulito. Mas eu acho que ele é melhor que o Wellington. Isso aí já é uma grande coisa. Eu não acho que seja uma grande coisa, não. Acho que qualquer coisa é melhor que o Wellington, né? Eu acho que até o Itrante é melhor que o Wellington. Vamos botar o Wellington lá pro futebol americano? Quem sabe? Seu companheiro... Não pra liga de futebol, mas pro futebol. Agora uma última informação. Chutão ele sabe dar. Então já é uma grande coisa. O que é? Agora, uma última informação do Fla. A diretoria já começa a tentar renovar o contrato. Escuta essa aí, nosso ouvinte João Carlos, nosso ouvinte de Brasília. Ele vai tentar renovar o contrato de Renato Abreu, que no fim do ano acaba o contrato dele. O que vocês acham? Renato é um jogador importante no meio-campo do Flamengo, né? Porque, assim, ele pode não ser um jogador tecnicamente dotado de muita técnica, né? Mas é um jogador que tem muita vontade, muita raça e tem um chute muito potente na perna esquerda. Isso, aproveitar agora o gancho do Vinícius Faustino. Tião Carlos participou de novo. Muito obrigado, Tião Carlos, pela participação. Um abraço pra você, Tião Carlos. Um abração. Ele mora em Brasília, Distrito Federal. Ele tá dizendo assim, uma mensagem até um pouco maior. Será que eu implico com o Renato? Me diz o que ele tá fazendo. Não rouba a bola, não está acertando passes, não tem velocidade. Você disse que teve horas que pensou que o Fla estava com um jogador a menos. Falou que a mesa, né? Eu disse. Foi comentando, né? Não seria o jogador esse, o Renato? Acho um desperdício o Botinelli no banco e ele jogando tanto, né? Me corrija se eu estiver enganado. Mas em números o Botinelli é muito mais eficiente que ele e na prática
nem se comenta na prática. Aí o Tião Carlos de Brasília pegando no pé do Renato. E realmente o Botinelli tem mostrado. Agora a questão. Melhor que a cobrança de falta também, que o Renato Abreu, ele dá. Até ganhou o apelido, às vezes, carinhoso de Renato Canelada. Eu acho o Botinelli bem mais habilidoso, até ele mesmo, quando lógico. Ele fez aquele gesto assim: olha pra mim, pro Luxemburgo, olha pra mim. Não foi pro Luxemburgo, não, foi pro zagueiro Jean. Que tava assistindo o jogo lá no Engenhão, né? Aí ele mandou binóculos, né, pro Jean. Sim. Mas eu acho que talvez fosse dar uma oportunidade pro Botinelli. Agora, eu acho que o Renato Abreu tá mal escalado de volante. Eu não sei se ele renderia um pouquinho melhor como terceiro homem de meio de campo. E aí, se fizesse isso, o Botinelli seria realmente superior a ele. Eu também acho. Porque a questão ainda assim, eu também acho. A questão é o seguinte, né? O Botinelli aparentemente não tem esse poder de marcação, pelo menos. Sim. Ou se ele vir a ter marcação, será que ele vai ter liberdade para criar as jogadas, para fazer o que ele vem fazendo? Se ele tiver que marcar, será que ele vai ser o João Carlos? Será que ele vai ser o mesmo Botinelli se ele tiver a incumbência de marcar também aquele meio campo? Provavelmente não, porque o Botinelli é um jogador de criação, né, basicamente, né, um jogador de velocidade, de criação, de dar aquele último toque, né, pro atacante fazer o gol, né, aparentemente não, mas... É verdade. Agora, João Carlos, ele também chegou a falar, perguntou onde é que ele sintonizaria a gente. Por enquanto a gente não tem, né, programa de rádio, a gente não tá numa rádio na internet, a gente é uma produção independente daqui do pessoal, de um grupo de amigos formados em jornalismo e que são muito apaixonados por rádio e por jornalismo esportivo. A gente, infelizmente, só tem pelo YouTube ou pelo nosso endereço, que é qual, Flávio de Sá? Isso, nosso endereço no YouTube. Vamos começar pelo YouTube. youtube.com/blog 4 linhas. O 4 é numeral. No YouTube, o 4 é numeral. E o nosso blog oficial é o radio4linhas.blogspot.com. radio4linhas.blogspot.com. Esse 4 não é numeral. É por extenso. É por extenso. Exatamente. Valeu, Fernando, tá certo? E, meu amigo Tião Carlos, busque sempre nossos vídeos. Segunda à noite e na quinta-feira, tarde e noite também, que nós atualizamos. No máximo, terça e sexta, né? Isso, você pode confirmar terça e sexta, segunda à noite e quinta-feira à noite. Voltando a falar agora a última informação do Botafogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu o Botafogo de forma unânime com relação ao apagão ocorrido no jogo entre o Alvinegro Carioca e o Grêmio. Foi considerada satisfatória a alegação de que a interrupção de 25 minutos aconteceu por causa da Light, empresa de eletricidade daqui do Rio de Janeiro. Eu acho que o Botafogo não tem muita culpa nisso não, sabe? A culpa realmente é da Light, aliás, que a Light que está prestando serviços terríveis à população do Rio de Janeiro, né? Você vê bueiro estourando aí a toda hora, né? Isso, até fazendo com Osama, né? Osama Bin Light. Osama Bin Light. E agora agora fizeram a segunda versão da novela O Astro, já há rumores de que o Salomão Ayala será morto por um bueiro da Light. É verdade. É verdade. Tá certo. Vamos fazer agora um giro geral pelos jogos do Brasileirão 2011. Fala, Faustini. Vamos lá para os jogos da Série A que vão acontecer neste sábado e neste domingo. De quarta-feira a gente fala, na segunda-feira no Debate Bola 4 Linhas. Às 6h30 da tarde, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. A gente falou desse jogo anteriormente. Com certeza. O Coritiba e Fluminense também, a gente falou no Couto Pereira, jogo no Couto Pereira, a gente falou no bloco tricolor na tabela entre o Vascão e o Flusão. Às 6h30 da tarde teremos também Atlético Goianiense e Avaí, jogo no Serra Dourada. Um jogo bom pro Atlético Goianiense fazer 3 pontinhos, né? Porque o Avaí tá muito mal na tabela, né? O Atlético Goianiense também, né? Mas
o Atlético Goianiense seria bom ele sair da zona de rebaixamento, jogo né? Desesperado. Roubou meu bordão? Que é isso? É do Sérgio Malandro. É lá, a porta dos desesperados. O meu é jogo dos desesperados. Mas é bom pro Atlético Paranaense, o Goianiense, abrir essa porta dos desesperados e sair, né? É verdade. Sair correndo no monstro, né? Como diria Ivan Lins, desesperar jamais. Olha só, hein? É verdade. Às 9 da noite, nos embalos de sábado à noite, um jogo que promete ser bem quente. Santos e Atlético Mineiro, jogo na Vila Belmiro. Grande clássico, né? Grande clássico. Dorival contra o seu antigo clube. Dorival contra o Santos. E olha, com o Santos acéfalo, né? Que o Santos perdeu o Neymar, Ganso, né? Todo mundo. O Atlético Mineiro é o favorito, hein? Mas agora vai ter Allan Kardec. Beleza, hein? Vai ter aí um... Olha, se o Santos tiver gols espíritas, é porque vai ter o Allan Kardec. É gol espírita, eu acho que com o Allan Kardec, nem por reza brava. Indo para os jogos de domingo, dia 17 de julho, todos serão às 6h30 da tarde. Internacional e São Paulo, jogo no Beira-Rio. Esse vai ser um grande jogo, né? Porque o São Paulo também perdeu muita gente, né? Mas não perdeu jogadores tão importantes como perdeu o Santos, né? E ainda vai ter o Rivaldo. Mas eu acho que o grande favorito é o Inter. Às 6h30 também o Cruzeiro enfrenta o Bahia. Olha, jogo perigosíssimo esse pro Cruzeiro, sabia? Principalmente o jogo na Arena do Jacaré. É verdade. Olha, o Bahia tá doidinho pra morder o Cruzeiro, né? É verdade. No jogo na Arena do Jacaré? Dá o bote. E, encerrando a rodada de domingo, a gente fala aqui do Ceará contra o América Mineiro, jogo no estádio Presidente Vargas. O Ceará tem que vencer esse jogo aí, porque senão a zona de rebaixamento se aproxima, né? Eu acho que o Ceará é o favorito. É verdade. Descendo um degrau, vamos para os jogos da segunda divisão. Pela 11ª rodada, dia 12 de julho, tivemos o São Caetano fazendo 2-0 no Asa, jogo no Anacleto Campanella. O São Caetano afastou um pouquinho o risco do rebaixamento, né? E tá ali já no miolo da tabela, né? Tá com 4 pontos à frente do 17º colocado, que é o Guarani. Pois é. O Náutico fez 3-2 no Americana, jogo nos aflitos. E entrou na zona de classificação, né? Com esse resultado. Está em 4º lugar e segurou a Americana, que poderia ter momentaneamente ser líder do campeonato da segunda divisão. Pois é. Jogos de amanhã, 9 da noite, Paraná e Vila Nova, jogo no Durival de Brito. Eu acho que o Paraná é o favorito para esse jogo, né? E olha que o Paraná fazendo uma grande campanha, hein? Deu uma caidinha. Surpreendentemente, né? Deu uma caidinha. Por mais que ele tenha sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, ele tá acima do esperado, mas o Paraná deu uma caidinha nas últimas rodadas. Mas tá muito acima do esperado. É verdade. O Goiás enfrenta o Vitória, jogo no Serra Dourada. Jogo que promete ser bom, né? Porque o Vitória tá subindo bastante, né? E o Goiás não tá muito bem na tabela, né? Tá lá em 15º com 9 pontos, empatado lá, por exemplo, com o Guarani e Casa, que estão na zona de rebaixamento, né? A diferença é que tem uma vitória a mais que tanto o Salgueiro quanto o Guarani. Pois é, eu acho que o Vitória é o favorito para esse jogo. No estádio Dilson Melo, o Boa Esporte Clube enfrenta a Portuguesa. Eu acho que vai ser uma boa, né, para a Portuguesa ganhar esse jogo, né, para poder se abrir distância na liderança, né? Exatamente. Nos jogos de sábado, às 4h20 da tarde, um clássico, um derby do interior de São Paulo. Derby Campineiro, Ponte Preta e Guarani, jogo no Moisés Lucarelli. Não tem favorito esse jogo não, hein? Porque apesar de um estar na zona de classificação, que é a Ponte, e o outro na de rebaixamento, que é o Guarani, é clássico, né? E clássico não tem favorito não. Exatamente. O Bragantino enfrenta o Sport, jogo no estádio Nabi Abichedi. O Bragantino na zona de rebaixamento, o Sport lá no miolo, né? Com 17 pontos. Olha, é um jogo bom pro Sport ganhar e subir rumo à zona de classificação, hein? É verdade. O Grêmio Barueri enfrenta o Icasa, jogo na Arena Barueri. Em casa, né? E olha só,
acho que o Barueri tem uma boa chance de vencer e se aproximar um pouquinho da zona de classificação. Também às 4h20, o Salgueiro enfrenta o Criciúma, jogo no Ademir Cunha. Olha, o Salgueiro tá perigando cair para a zona de rebaixamento de novo, né? Porque o Criciúma faz uma campanha interessante, né, na Série B. E, assim, eu acho que o Criciúma tem um time bom e vai brigar para subir. E às 9h, encerrando a rodada, o ABC enfrenta o Duque de Caxias, jogo no estádio Frasqueirão. Bom, será que o Duque de Caxias vai finalmente aprender o ABC e vencer o jogo? Não sei, mas acho muito difícil. Passou da hora, né? É o saco de pancada, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, saco de pancada da Série B, é o único time que ainda não venceu. Vamos torcer pro Ducão. O Duque de Caxias, recado final. Alô, Vinícius. Alô, Flávio. Neste fim de semana tem início a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Madureira vai a Brasília enfrentar o Brasiliense, jogo no Cerejão. E o Macaé enfrenta o Marília no estádio Cláudio Moacir. Ambos os jogos pelo Grupo C. Vamos torcer pra gente ter um representante carioca na 2ª divisão de 2012. Tá certo. Um não, né? 2, né? Vamos torcer pro Duque de Caxias fugir do rebaixamento, né? Não, mais um representante, aliás. Mais um representante carioca da segundona. Bom, vamos... Meu recado final são 2 recadinhos rápidos, né? Vai aí pra Série B do Campeonato Estadual, né? Que tá aí se encaminhando pro final. Com o time de coração. Bom Sucesso na ponta, né? Dá-lhe Bom Sussa. Será que o Bom Sucesso vai voltar à primeira divisão? Vamos ver, né? Com certeza, é o tricolor. E tem o Friburguense em segundo, 1 ponto atrás, né? Seria legal também, viu? Tricolor da Leopoldina, né? Seria legal ver o Friburguense aí de volta à primeira divisão com a situação em que vive Nova Friburgo, isso, né? Com certeza, Fernando. Pro município de Friburgo seria uma ótima aí. E também... o turismo voltando, que o turismo ainda não está aquecido, precisa aquecer mais o turismo lá. A cidade já melhorou muito, né? As obras aconteceram, mas ainda precisa muita coisa. Eu visitei Nova Friburgo tem umas 2 semanas e já melhorou muito, mas precisa melhorar muito mais. E o turista visitar a cidade. E também meu destaque final, outro destaque rapidinho. Sábado começam os Jogos Mundiais Militares aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, gente, olha, é hora a gente precisa torcer aí pelo Brasil para que o Brasil tenha um bom desempenho nos Jogos Mundiais Militares, cuja abertura vai ser no Engenhão. Vai ter Pelé, vai ter a Dilma Rousseff, né? Tá previsto um discurso para ela fazer, né? Enfim, e olha, é uma competição muito importante. Hugo Chávez? Não sei. Mas olha, é uma competição muito importante e seria bom a gente organizar legal porque é um teste para as Olimpíadas de 2016. Se não me engano, vamos ter futebol em Edson Passos. Sim. E em São Januário. Sim, e vamos ter alguns atletas conhecidos no futebol, por exemplo, né? O Fábio Augusto, aquele que jogou no Botafogo, né? Enfim, e outros, né? O Flamengo também. Jogou no Flamengo também, exatamente. Meu recado final vai para a possível contratação do Corinthians do Carlito Teves. 100 milhões de reais. Vocês não acham que precisa ter uma investigação da onde vai vir esse dinheiro? La pergunta? Olha só. 100 milhões de reais para Carlitos Teves. Olha só, não vem de Kia Jorabichian, né? Então, provavelmente já é uma coisa mais obscura, menos escusa, né? O Fernando ficou confuso, mas é muito polêmico isso. Já uma coisa menos, já pode ser uma coisa menos escusa, mas é uma proposta de uma soma muito vultuosa, né? Alô, torcida rubro-negra, ó. O Mengão parece que tá querendo ficar parada também. Mas só que a proposta do Flamengo é menos vultuosa, né? Do que a do Corinthians. E tem o carinho que ele tem pelo Corinthians. Parece que ele acertaria com o Corinthians, mas o Manchester City não quer. E não tá muito interessado. Tá certo.